Vamos agora falar sobre capacitores. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Qual que é a principal função de um capacitor? A função principal é de armazenar cargas elétricas temporariamente, funcionando aí como se fosse uma bateria. Tá? Os capacitores eles têm as suas capacitâncias, o que seria a quantidade máxima aí suportada de armazenamento, tá? E é medida em farads. Os capacitores também têm as suas tensões, as suas voltagens máximas também suportadas. Estamos aí na tela olhando um capacitor cerâmico primeiro. Tá? Então esse aí é um capacitor cerâmico. Você consegue ver ele aí, ó. Deixa eu tentar mostrar. Marronzinho no meio, tá? Não é muito difícil de identificar eles, tá? Marronzinho no meio aqui, ó. Pode ter diversos tamanhos, tá? E tem aqui sempre uma letra C de referência, tá? Então ele sempre vai ter uma letra C de referência, onde indica que ele é um capacitor, tá? Esse capacitor aqui, então, é o capacitor cerâmico. A diferença desse capacitor para os demais é que esse capacitor ele não tem polaridade. O que seria polaridade? Ou seja, ele não tem um lado positivo e um lado negativo. Desta forma, você pode soldar ele de qualquer um dos lados. Esse lado poderia facilmente estar do lado de cá e esse aqui poderia facilmente estar do lado de cá, que não iria influenciar em nada. Tá? Por dentro desses capacitores, eles são divididos. Aqui, ó, tem um isolamento internamente aqui, ó, e ele é dividido aqui, ó, em dois. Deixa eu explicar isso para vocês aqui, ó, numa folha. Deixa eu passar para cá. E eu quero mostrar isso para vocês. Uma caneta tá aqui. Então, basicamente, lá, internamente deles, eles são assim, ó. Aqui, vamos supor que aqui é uma trilha. E aqui seria a outra trilha. Será que esse tamanho tá bom, hein? Acho que sim. Lindo esse capacitor meu. E dentro aqui, ó, ele tem um isolamento, tá? Aonde não deixa com que essa carga se misture com esta carga. Ok? Bacana. Então, é assim que funciona um capacitor cerâmico. Como eu disse, ele não tem um lado certo para ser soldado, pode ser soldado daqui para cá, daqui para lá, não tem a menor diferença. Vamos agora tirar aqui algumas dúvidas que eu vejo que as pessoas sempre têm com relação a capacitores. Tá? Esses capacitores cerâmicos, na grande maioria das vezes, eles são soldados, uma parte deles no GND, ou seja, 0 volts, e a outra parte deles, uma parte positiva, que pode ser, vou colocar um mais aqui, pode ser 19 volts, pode ser 3 volts e assim por diante. Tá? Na grande maioria das vezes, mas isso não é uma regra. Tá? Ele pode facilmente ser soldado aqui com, deixa eu criar mais um aqui, ele pode facilmente ser soldado aqui, ó, da seguinte forma. Tá? Ele pode ser soldado aqui, ó, aqui 3 volts e aqui 5 volts. Ou aqui 19 volts e aqui 5 volts, aqui 19 volts, aqui 3 volts, aqui 19, ali em cima 5. Tanto faz, ele não necessariamente precisa estar com um dos seus lados ligado ao GND, ligado ao 0 volts. Ok? Então, isso aí é mais uma coisa que eu queria estar explicando aqui. O que mais que a gente pode falar sobre os capacitores cerâmicos? Como que a gente verifica um capacitor cerâmico? Né? Se ele está ruim ou se ele está bom na placa-mãe. Tá? Para começar, na placa-mãe não tem como você verificar nada. Deixa eu explicar isso para você. Vamos supor que aqui eu esteja numa placa-mãe neste momento. E aí, muitas pessoas testam os capacitores da seguinte forma. Coloca lá seus multímetros em escala de continuidade
né, a escala do BIP, né, e aí vem aqui, ó, e mede. Deixa eu só pegar aqui. Aí vem aqui e mede, ó, uma ponta de cá e uma ponta de cá. Lembrando que tanto faz, tá? Em escala de continuidade, pessoal, não importa qual que é o lado que você vai pôr aqui no capacitor. Então, ó, aqui, a pessoa vem e coloca aqui. Basicamente, se não bipar, não vai ter problema, né? É assim que as pessoas medem os capacitores. Legal, tranquilo. Então, você sabia que quando você faz isso daqui nesse primeiro capacitor, se não bipou, já significa que os demais também não vão bipar. Você sabia disso? Talvez sim. Acho que a grande maioria das pessoas que estão fazendo o curso aqui já saberia disso, tá? Por quê? Porque a partir da hora que você fez isso aqui, os demais capacitores da linha, pessoal, não vai bipar. Não adianta você vir aqui nos outros. Agora, e se eu fizer assim e esse aqui bipar? Esse aqui vai bipar? Vai. Esse aqui vai bipar? Vai. Por quê, Rodrigo? Porque é o seguinte, a partir da hora que um capacitor ele estiver bipando, significa que ele levou aquela linha, essa linha aqui, ó, ele uniu elas, tá? Então, o que ele fez? Ele já fechou um curto, né? Aqui, ó, passou aqui, ó, direto, ele já fechou um curto. Vamos desenhar um capacitor aqui como se ele estivesse em curto, tá? Significa que ele não tem aquele isolamento interno. Então, essa trilha tá vindo aqui, essa tensão tá passando e tá encontrando com a outra. Ok? Então significa que qualquer um desses capacitores que eu encostar aqui, ó, na escala de continuidade, qualquer um dessa trilha aqui, eles vão bipar. Tá? Por isso que o certo não é você testar capacitor na placa-mãe. Tá? De repente, na hora que você chegar aqui, ó, nós temos 4 capacitores. Você vai chegar aqui no primeiro, pip, olha, achei o capacitor que está com defeito. Não. Você vai arrancar ele, na hora que você partir para o próximo, pip. Por quê? Porque não é assim que a gente vai verificar se o capacitor está bom ou se o capacitor está ruim. Não é desta forma que a gente vai conseguir descobrir qual deles que está ruim. Tá? Não é você ir olhando um a um e você achar que depois, na hora que bipar um deles, que já vai ser o problemático. Ok? Legal. O que mais que eu quero falar sobre capacitores? Espera aí que eu anotei, pessoal. Ah, sim, bacana. Bom, aí vamos lá, vamos supor que você descobriu aí qual dos capacitores que está com problema. Mas, Rodrigo, você nem me ensinou como é que eu vou fazer para me descobrir. Ainda não, pessoal. Essa aula para descobrir, para a gente fazer análise do circuito, tá? Ainda vai vir, ainda não é a hora. Aqui a hora é fazer algumas suposições. Então eu peguei aqui esse capacitor aqui, descobri que esse aqui, né? Descobri que ele está com defeito. Então eu eliminei ele aqui do circuito, tá? E aí eu removi ele, removia do circuito. Deixa eu colocar ele aqui. Removia do circuito. Ok, removido do circuito, vamos colocar ele aí, tá aí. Então ele está removido do circuito, está aqui. E aí o que eu faço? Agora sim eu venho com o meu multímetro, escala de continuidade, e agora sim eu encosto aqui, ó, para poder verificar, tanto faz, tá pessoal, o lado aqui, ó. Eu vou encostar aqui, ó, assim que eu gosto de encostar. Quando eu vou encostar, eu gosto de encostar ele assim meio de lado, tá? E aí eu vou ver se vai realmente dar continuidade, se o meu multímetro vai bipar. Multímetro bipou, confirmei que esse camarada aqui está em curto. Bom, agora que tá. Rodrigo, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso de colocar um outro capacitor no lugar, porém eu não sei qual que é a capacitância. Vamos dar uma pausa aqui e vamos falar um pouco sobre capacitância, né? Como que eu verifico a capacitância de um capacitor? Você verifica a capacitância de um capacitor através de um capacímetro. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu sei já que vocês estão falando, tem multímetro que já faz essa função. Eu tenho aqui um multímetro que já faz essa função. Deixa eu mostrar isso também. Mas eu vou explicar primeiro o porquê que você tem que ter um capacímetro. Tá? Deixa eu fazer aqui com a minha tela aqui.
capturar tela e passar para cá. Ó, você vai digitar lá capacímetro e você vai encontrar multímetros que tem capacímetro, ok? E aí esse aqui é um capacímetro mesmo, ó, esse capacímetro aqui, tá vendo? E assim por diante, beleza. Mas vamos ver aqui o multímetro primeiro. Vou clicar aqui no multímetro. Esse multímetro aqui, ó, ele já tem a função de capacímetro. Olha aí, tá aí. Beleza? E aqui, ó, se você olhar, vamos procurar aqui, ó, tá aqui de azul na parte de baixo, tem um F ali de farads, né, que é a unidade de medida da capacitância. Legal. E aí você vai falar comigo, então pronto, Rodrigo, tá lá, então é só eu comprar um desse. Acontece que, se você olhar lá, ó, esse, ele está medindo, vê só a parte em azul, 20 nanofarads, que ele consegue medir até 20, até 200 nanofarads, até 2 microfarads, até 20 microfarads ou até 200 microfarads. E acima disso, ele não mede. Tá? Inclusive, falando nisso, eu vou deixar aqui a tabela aonde tem, eu tenho até ela aqui, ó. Eu deixei ela aqui, ó. Aqui, ó. A tabela de... Não é nomenclaturas que chama essa tabela. Notação científica, que é o nome dela. Tá? Eu vou deixar essa tabela para vocês aí, tá? Para vocês poderem gravar isso aí, ó. Tá? Olha aí. Tá? Então, por exemplo, a gente falou do nano e falamos do micro, que é o que a gente mais usa, tá, pessoal? É o que a gente mais usa aqui. Então, mas mesmo assim eu vou deixar essa tabela aqui para vocês aí, para vocês, depois se vocês quiserem pregar, imprimir, colocar na parede, eu acho que talvez seja importante. Tá? Então a diferença de um multímetro para um capacímetro é essa. A grande maioria dos capacitores a gente vai conseguir, cerâmicos desse aqui, você vai conseguir medir usando um multímetro. Tá? Porém, não é muito comum a gente sair medindo o capacitor em escala de capacitância. Tá? Deixa eu só finalizar aqui, eu já vou explicar isso para vocês. Então aqui, ó, vamos colocar aqui um capacímetro, esse aqui, ó. Esse aqui é um capacímetro. Tá? E vamos ver aqui até quanto ele consegue medir. Ó, ele começa ali nos 200 picofarads, depois 2000 picofarads, 20 nanofarads, tá vendo? 200 nanofarads e ali vai até o final ali, que ele vai no 20 milifarads. Ok? Então aí sim é melhor. Por isso que a gente precisa de ter um capacímetro se você quiser ficar medindo a capacitância dos capacitores. Tá? Para reparo em placas-mães de notebooks, eu não acho tanto necessário ter um capacímetro. Tá? Essa é a minha opinião. Eu já vou explicar aqui. Vamos lá. Então, voltando para cá, voltando para o microscópio, então aqui eu tenho um capacitor problemático, vamos dizer assim, que eu arranquei. Como que eu vou saber qual que é a capacitância dele? Se eu tiver um multímetro que consegue medir isso aí, eu posso fazer isso aí. Mas e se eu não tiver um multímetro, né? Então, agora eu vou medir primeiro com o multímetro. Deixa eu só explicar como é que você faz isso. Aqui, ó, eu tenho um multímetro aqui, tá? Esse aqui ele mede a capacitância, entendeu? Aqui, tá? Ele mede a capacitância. Quando você vai medir com esse multímetro aqui no caso, tá? Geralmente essa ponta vermelha ela fica de cá, aonde mede tensão e resistência. Mas para mim poder medir a capacitância, eu tenho que medir a partir daqui. Tá? Então aqui que eu vou encaixar ele. Tá? E aqui, ó, tá a unidade de farads. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 20 microfarads. E nós vamos encostar aqui, ó, tanto faz a posição, tá? Vamos encostar aqui e vamos ver quanto que ele vai marcar lá. Escapole toda hora. Olha lá. Ele vai dar 5 alguma coisa. Aí. 5 microfarads. Ok? Então, essa foi a unidade. Bom, então, nesse caso que eu tenho um multímetro, né, que eu consigo, aqui no caso, um multímetro que consegue ler a capacitância, é bacana. Mas e se eu não tiver? Se eu não tiver esse multímetro, como eu trabalhei aqui durante
praticamente 5 anos com esse daqui, ó. E esse daqui não tinha, tá? Mas também nunca me fez falta. Por quê? Porque a dica aqui é o seguinte, você vai pegar a placa-mãe e você vai procurar por um capacitor que seja do mesmo tamanho físico, tá? Mesmo diâmetro, mesmo tamanho físico do que você acabou de arrancar. Então vamos supor aqui, ó, aquele capacitor ali que eu removi, deixa eu ver aqui um que está mais ou menos parecido aqui. Será que esse aí está mais ou menos parecido? Eu posso chegar e pegar e até colocar do lado, ó, se eu quiser para me ver. Cadê? Eu acho que eu encontrei um mais parecido aqui. Mas esse aqui também tá, ó. Tá vendo? Então você não precisa sair aí removendo os capacitores para você ver se vai valer a pena, se vai ter a mesma capacitância, perdão. Então aqui, ó, só pelo tamanho físico, eu já estou vendo que é a mesma coisa, tá? Então pelo tamanho físico. Tem eles menores, ó, olha aqui. Eu não posso pegar um desse aqui, por exemplo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui está menor, esse aqui também está menor. Então esse aqui eu sei que a capacitância dele é menor. Eu tenho que pegar desse aqui. Rodrigo, agora veio uma dúvida. E se eu pegar um bem maior, vai dar algum problema? Nenhum. Porque a gente tem que lembrar que a capacitância máxima de armazenamento. Tá? Então se você, por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia. Se você tem uma jarra aí de 2 litros e você tem que fazer um suco de 1 litro, eu posso fazer um suco de 1 litro e colocar numa jarra de 2 litros? Pode. Agora, eu posso pegar 2 litros e colocar numa jarra de 1 litro? Não. Então, basicamente é isso. E isso vale inclusive para a tensão também do capacitor. O capacitor, suponhamos que esse capacitor aqui seja um capacitor, sei lá, não sei nem a voltagem dele, tinha que olhar isso aí para poder olhar também. Já vou aproveitar aqui e falar, a gente só consegue ver essas referências nos esquemas elétricos, tá? É lá que você consegue saber exatamente qual que é a capacitância e tudo mais, tá bom? Mas de toda forma, o que acontece? A voltagem, se ela for de 20, por exemplo, esse capacitor, vamos supor que seja 25 volts, uma suposição, tá, pessoal? Eu posso colocar um capacitor de 50 volts? Pode. Mas o capacitor é de 50 volts, não importa. Porque o que significa aqui é a tensão máxima que aquele capacitor suporta. Então, se você colocar um capacitor de 1000 volts, não importa, é a capacitância máxima. Desculpa, a voltagem máxima, a tensão máxima que ele suporta. Tá bom? Então, parte por esse princípio. Sempre mais, nunca menos. Tá? Agora, se eu colocar um menor, ele não vai suportar. Tá? E aí ele vai vir danificar novamente. Vamos aqui continuar. A gente falou do capacitor cerâmico. E o que muda? Deixa eu só tirar esse capacitorzinho aqui. Para os outros capacitores. Tá? E aí nós temos o de tântalo, por exemplo. Deixa eu ver aqui, eu achar um de tântalo aqui. Ó. Tem esse aqui, ó. O de tântalo. Cadê ele? Aí. Geralmente, eles até vêm escrito aqui qual que é a capacitância em cima deles, mas às vezes não vai vir igual esse caso aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aí. Mas, tá, beleza. Esse aqui até que a gente precisaria saber sim a capacitância dele. Tá? Então, esse caso aqui, ó, se você tiver um desse NERJ8, você vai trocar por outro que seja idêntico. Se você tiver uma placa doadora idêntica, né, vamos supor que esse aqui que tá o problema, se você tiver uma placa doadora idêntica, você vai lá e tira o mesmo e põe lá no circuito, tá bom? Se você não tiver, vamos fazer um aqui, ó, PC157, eu já estou até com o esquema dessa placa aberta aqui, porque eu imaginei que poderia precisar em determinado momento. PC157. Se não tiver, a gente vai verificar no esquema elétrico. Olha só, isso aqui. Aqui, ó, esse capacitor aqui é o capacitor que a gente está olhando lá. Então, o PC157, se eu olhar ele aqui, ó, olha só quanto que ele é. Ele é de 220 microfarads, 6.3 volts. 220 microfarads,
6.3 volts. Uma pena que o meu multímetro aqui só mede 200 microfarads. Então ele não conseguiria medir esse aqui não. Tá? Então beleza, 6.3 volts. Então quando eu for remover um capacitor, não, vamos voltar para cá. Agora eu já sei que ele é de 220. Voltando aqui para o microscópio. Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro capacitor para mostrar para vocês aqui. Tem aqui, ó. Então vamos supor aqui que eu tenho aqui, ó, esse capacitor aqui, ó. Vamos ver o que diz em cima dele. Vamos limpar ele, que eu não estou conseguindo ver. Uma outra coisa importante é que esses capacitores de tântalo e eletrolíticos, eles têm polaridade. O que significa? Eles têm que ser soldados do lado correto. Tá? Eles têm um lado sim. Tá? E esses capacitores, diferente dos capacitores de filtro, eles precisam ser soldados no GND, no negativo. Tá? E a outra parte no positivo. Tá? Então aqui, ó, vamos lá. Ó, capacitor de tântalo, viu? Que vai ter uma alteração já já. Capacitor de tântalo, ele tem uma faixa que ele já mostra qual que é o lado dele aqui, ó, negativo, perdão, o lado dele positivo. Tá na dúvida? Tá na dúvida? Eu fico na dúvida. Você coloca seu multímetro na escala de continuidade e verifica. Esse lado aqui vai bipar? Não bipou. Esse lado aqui vai bipar? Bipou. Então significa que o lado da faixa do capacitor de tântalo é o lado positivo. E o lado que não tem a faixa é o lado negativo. E tem que ser soldado assim. Como que eu sei qual que é o lado que tem que ser soldado? Se você olhar aqui, ó, já tem um desenho aqui. Tem até um aqui, ó. Você consegue ver? Tem uma faixa maior aqui, ó. Todos eles vão ter uma faixa mostrando, tá, qual que é o lado da faixinha que está aqui em cima. Esse cara aqui é de 330. Não sei se deu para ver direito aí, mas eu consegui ver aqui. Tá, Rodrigo. Então ele é de 330 e o outro é de 220. Posso remover esse cara e soldar lá? Essa aqui é a minha placa doadora. Pode. Lembra que eu falei? A capacitância dele é maior. Então você pode estar removendo ele e pode estar soldando lá. Mas você também tem que observar qual que é a voltagem. A voltagem aqui a gente não conseguiu descobrir. Eu vou olhar porque eu tenho um esquema elétrico. PC72. O PC72, deixa eu bater aqui, é que eu já vou mostrar para vocês. PC72. Lembrando que o outro é 220 microfarads, 6.3 volts. Tá? Então, vamos lá. Capturar a tela e vindo aqui. PC72, 330 microfarads, porém 2.5 volts. Estão lembrados que o outro era de 6.3 volts? Então, eu não posso, nesse caso aqui, eu não poderia usar ele como doador. Na capacitância, sim, mas na voltagem, não. Quando eu colocasse lá, ele iria queimar. Ok? Legal, foi excelente ter acontecido aqui, para a gente poder já estar mostrando. Tá? Então, esse capacitor aqui, ele não valeria para estar trocando, para colocar naquela mesma posição lá. Ok, vamos falar agora dos capacitores eletrolíticos, que tem uma pequena diferença. Não é muito grande, não. Uma pequena diferença que eu achei que eles poderiam ter mantido o padrão, né? O capacitor de tântalo, pessoal, nada mais é do que o capacitor eletrolítico, porém nesse encapsulamento aí. Tá? Inclusive, uma coisa importante de ser falado é que, de repente, você tem um problema num capacitor eletrolítico, ele vazou. Se você quiser, você pode pegar um de tântalo e colocar no lugar. Desde que ele tenha a mesma capacitância ou superior e a mesma voltagem ou superior, tá tudo certo. Tá? Talvez você nem sabia disso. Então vamos lá. Aqui, ó. Cadê? Eletrolítico. Tá aqui. Eletrolítico. Tá aqui, ó. Ele já vem em cima, escrito, mas não vai ser sempre assim não, tá? Esse aqui veio mastigado, esse aqui foi bom. 330 microfarads, 6.3 volts. Ok? Isso significa que ele tem 6.3 volts, o que é praticamente igual a esse aqui também. Esse aqui também é 6.3 volts. Porém, esse aqui, a capacitância dele é só 220. Então, esse aqui não serviria para mim colocar ele
nesse lugar aqui, porque esse aqui a capacitância dele é maior, 330. E o que muda aqui? Vocês lembram que de tântalo, grudou alguma coisa aqui, perdão. Esse de tântalo, aqui ó, a faixinha significa o lado positivo. Pois é. E é por isso que às vezes a gente confunde. Esse aqui, ó, a faixinha, tá vendo? Tem uma faixa em cima e tem uma faixa aqui também. A faixinha aqui já significa o lado negativo. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui. E eu vou colocar ele aqui, ó, para a gente poder verificar se ele vai bipar com o GND. E bipou. E do outro lado ele não pode bipar, como ele não está bipando. Tá? Então, infelizmente, tem isso aí. Esse detalhe a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Mas assim, o que a gente tem que fazer é soldar do mesmo jeito que a gente vai retirar. Então, antes de você tirar, dá uma olhada. Tá? E lembre também que ele está marcado. Ele está marcado, olha aqui, ó. Ele está com a faixa dele preta aqui. E aqui, ó, tem a faixa aqui, ó. Tá vendo? Tem a faixa aqui, tá? E esse aqui, ó, que não tem, ó, 100, tá vendo? 100, provavelmente deve ser 100 microfarads. É LA, mas eu não tenho muita certeza. Então, como eu tenho aqui um esquema elétrico, eu vou dar uma olhada, tá? Então, ó, PC161. PC161. Deixa eu fazer aqui. E vamos colocar aqui, ó, PC161. Ó, 161, ele é 100 microfarads por 25 volts. 100 microfarads por 25 volts. Tá? Então, até no máximo 100 microfarads e suporta até 25 volts. Beleza? É isso, pessoal. Acho que eu falei tudo o que eu queria nessa aula. Tá? Eu gosto de anotar, então deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas anotações para me ter a certeza que eu não esqueci nada aqui. Tá? Só um momento, só confirmar aqui. Tá? A diferença então entre os capacitores cerâmicos com o capacitor de tântalo e eletrolítico, a grande maioria das vezes, é a polaridade. Tá? Então lembre disso também. Ó, tá. Pode acontecer, a última coisa, tá, pessoal? Pode acontecer de você encontrar um capacitor em fuga. Em fuga. O que seria a fuga? Né? O curto é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente mostrou. Então, vamos supor aqui, ó. O curto é isso aqui, ó. Tem uma trilha aqui e eu tenho uma outra trilha aqui, né? Vamos supor que essa aqui seja... Tanto faz. Essa aqui eu tenho 3 volts, essa aqui eu tenho 5 volts, tá? E aqui eu tenho um capacitor em curto. Então a gente estudou que o capacitor em curto significa que aquele isolamento se rompeu, se foi, e aqui está passando direto, né? Então essa tensão está caindo direto aqui. Legal. E o que é o em fuga? Em fuga significa que ele está funcionando, porém mais como um resistor. Então, ou seja, aqui eu tenho 5 volts, aqui eu tenho um isolamento, mas esse isolamento ele não está isolando da forma correta, tá? E aí ele está conseguindo mandar um pouquinho de tensão daqui para cá. Então ele está em fuga, está passando um pouco, não é tudo, não é os 5 volts direto para cá, mas ele está passando um pouco, tá? Casos de curto, tá? O capacitor ele esquenta muito, então ele está em curto. Casos de fuga são os piores casos, né? Aqueles que não esquentam. Tá? Melhor forma de você tentar descobrir, né, qual que é o capacitor em fuga seria você injetar uma tensão mais forte, né? Sei lá, pode ser até 5 volts mesmo, mas aí você tentar fazer o seguinte, ó, vamos fazer aqui na teoria, tá? Então eu vou ter aqui um GND aqui, só para mim poder fazer o ponto de teste. Esse aqui é o GND, tá? E eu tenho 5 volts aqui, 3 volts aqui. Legal. E aí eu acho que tem algum problema de fuga de capacitor, porque a placa ela não está startando, ela não está ligando. Cadê meus motivos? Bom, como que eu deveria
fazer o teste. Eu iria colocar o meu multímetro em escala de tensão contínua, né? Eu viria aqui, né, com a placa já ligada ou energizada, né? Na verdade, já teria que estar só energizada, que ela não está conseguindo ligar. Eu iria verificar se aqui realmente eu tinha 3 volts, tá? E se aqui eu tinha realmente 5 volts. Se por um acaso eu coloco aqui, tenho 5 volts, mas na linha de 3 volts eu tenho mais, eu tenho 4 volts, 3,9, eu sei que tem algum capacitor em fuga. Não necessariamente tem que ser um capacitor, mas eu sei que tem algo em fuga ali, tá? Mas aí se for nessa linha aqui, a gente já isolou tudo, já fizemos todo o diagnóstico, toda a análise, né, que depois a gente vai estar fazendo, mais para frente eu vou estar passando isso também. Então aí eu sei que o defeito está aqui, tá? Basicamente é assim, mas é muito complicado. Casos de fuga é muito complicado. Bom, pessoal, acho que eu passei tudo que eu queria sobre capacitores, tá? Espero que eu não tenha esquecido nada, mas se eu tiver esquecido, pode deixar aí, tá, nos comentários, tá? Que eu estou aqui para isso, estou aqui para estar passando para vocês todo o conhecimento que eu tenho aqui, ok? Se você gostou dessa aula e você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal aí, tá bom? Ativa o sininho para que toda vez que sair uma nova aula, você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.